A gente criou a avaliação e aí depois a gente cria o que o aluno deveria saber, né? Não tem como isso dar muito certo, assim, a gente tem que ter um projeto de país, a gente tem que ter um projeto de cidadão, para daí a gente determinar o que o aluno deveria saber, por que ele deveria saber isso, e aí como a gente vai avaliar. Seja bem-vindo ao canal Brasil, uma realização da Fé Comércio São Paulo. Eu sou o Daniel Buarque e este é mais um programa especial produzido com parceria entre a Brazilian Student Association, a BRASA, e o canal Brasil. Estamos ao vivo dentro da programação do BRASA Global Summit, a primeira conferência global da BRASA, discutindo o futuro do país no cenário pós-pandemia. E estão comigo 3 estudantes especialistas da BRASA, Patrícia Irano, Maria Eduarda Mazalek e Giancarlo Pereira. E eu aproveito a convidar a todos a seguir o canal Brasil no YouTube e nas redes sociais. Hoje a conversa é sobre uma nova educação, ativa e participativa. BRASA e Brasil apresentam Érica Button. Érica é CEO e cofundadora do Ensina Brasil, organização que desenvolve lideranças, começando pela sala de aula. Olá, Érica, obrigado por conversar conosco hoje à tarde. Olá, Daniel, tudo bom? Tudo bem? Maria Eduarda, Patrícia, Giancarlo, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Érica, queria começar falando sobre uma situação bem atual. O Brasil vem passando por uma série de crises econômicas e políticas, e isso está trazendo um aumento da polarização, que está deixando uma situação muito crítica durante a pandemia, porque a própria ciência passa a ser questionada, sem base, numa série de questões de desinformação, proliferação de informações falsas. Isso tudo tem efeito sobre a saúde da população e também sobre a própria democracia. E eu queria saber de você qual o papel da educação, especialmente de ações não governamentais, como o Ensina Brasil, em uma situação de crise como a atual, na construção de um futuro democrático e com acesso à saúde e cidadania para os brasileiros. Tentando entender de forma geral qual a importância da educação num momento tão crítico como esse. Realmente, assim, uma das coisas que eu acho mais desafiadoras em todas as discussões que a gente tem enfrentado, inclusive as discussões relacionadas à educação, por exemplo, volta, não volta às aulas, né, elas acabam passando por uma discussão política, como deveriam, discutir política faz parte, né, a gente precisa, só que o ponto está justamente no que você falou, né, quando isso se torna uma polarização sem argumentos racionais e baseados em evidências, assim. Então, quem sofre no final do dia, e aqui, no caso, por exemplo, dessas discussões relacionadas à volta ou não volta às aulas, quando a gente polariza sem evidência, são os nossos alunos, principalmente os alunos de comunidades mais vulneráveis, né? Então, voltando aí para a sua pergunta, eu acho que não só agora, mas sempre, educação tem que ter um papel de informar, de trazer evidências para debates, mesmo debates políticos, para que os nossos alunos possam ter o conhecimento necessário e desenvolver as habilidades necessárias para tomarem suas próprias decisões como cidadãos autônomos, né? Então, esse, na minha visão, sempre deveria ser um papel de uma educação de qualidade, e acho que no momento como a gente está hoje, agora mais do que nunca, isso é necessário, assim. Então, eu começaria a conversa por aí. Érica, nós sabemos que 2020 foi um ano atípico e que a educação brasileira sempre foi marcada por disparidades no contexto público e no privado. A pandemia agravou ainda mais o cenário com a suspensão das aulas presenciais. Como que você acha que no contexto pós-Covid nós poderemos contornar essas diferenças? Ainda mais tendo em vista a realização do Enem logo no início de 2021. Eu acho que a pandemia, para começar, né, ela basicamente expôs muitos desafios que a gente já tinha, né? Então, a gente talvez estava vendo uma ponta do iceberg, com a pandemia a gente viu o iceberg inteiro, assim. Então, nada do que os nossos alunos, claro, tem muitas coisas que são específicas da pandemia, mas a questão da desigualdade já estava aí, já estava exposta, estava na nossa cara, e a pandemia basicamente só deixou isso ainda mais forte, ainda mais claro, né? Dito isso, eu acho que num cenário pós-pandemia, a gente tem sim uma ótima oportunidade de
tentar reduzir um pouco mais essas desigualdades, assim. Então, eu acho que isso passa por algumas questões, né, principalmente quando a gente fala de uma educação de qualidade para todos. Então, quando a gente olha, primeiro, uma questão básica, né, que todo mundo discute durante a pandemia, o acesso. A gente sabe que hoje só 1/3 das famílias dos estudantes no Brasil tem conexão à internet. Esses números, quando a gente olha para as zonas rurais, então, ele passa da metade do total de famílias. E a gente sabe também que mesmo nas residências que têm conexão, metade dos alunos não possui computador, né? Então, eles contam com um telefone celular, que muitas vezes é um telefone celular dividido por uma família de 5, que o pai muitas vezes utiliza para o Uber, né? Então, você já tem ali uma disparidade gigantesca na questão do acesso. Então, esse é só o começo, né? Esse é só o começo do desafio, assim. Mas aí tem uma outra parte que é ainda mais profunda, que é quando a gente fala de uma oportunidade com uma educação mais híbrida, né, uma educação utilizando o melhor dos recursos digitais e o melhor do recurso presencial, esse seria o sonho, né, esse seria o ideal. A gente tem um desafio aqui de como utilizar as tecnologias, a educação remota ao nosso favor, assim. Então, durante a pandemia, a gente viveu o que muita gente chamou de ensino remoto emergencial, né, então ninguém estava preparado para o que veio, todo mundo teve que se adaptar, muito rapidamente, e os professores, famílias, alunos, todos fizeram um esforço muito grande para se adaptarem durante esse período, só que realmente a gente não estava pronto para isso. Então, o que eu vejo oportunidade nesse pós-pandemia é como que a gente olha para isso realmente de uma forma mais estruturada, né, de uma forma que não passe por simplesmente a gente tornar o que é presencial remoto. Então, eu cansei de assistir, vi algumas salas de aula, né, que muitas vezes a expectativa dos alunos era simplesmente copiar o que o professor estava colocando na lousa, e o que o professor estava colocando na lousa era o que estava no livro. Então, isso era a realidade de uma sala de aula presencial, muitas vezes. E aí, quando a gente foi para o online, a gente simplesmente continuou reproduzindo isso, né? Então, são modelos que tanto presencial quanto online a gente tem que revisitar, e acho que isso passa muito além, isso perpassa a questão de tecnologia, perpassa a questão de acesso, realmente é uma questão de mudança de postura, de mentalidade, de metodologia, de papel do professor. Então, são muitas discussões que eu acho que a pandemia ajudou a despertar, acelerar, inclusive, e que a gente tem a oportunidade aí de trabalhar de uma forma mais estruturante para uma educação realmente de qualidade para todos os alunos. Oi, Érica, muito obrigada pela sua resposta e pela sua participação aqui com a gente. Pegando assim um pouco, né, do que você estava comentando sobre essa responsabilidade coletiva que a gente tem, né, com relação à educação, em meio a esse contexto desafiador, como tema, né, da nossa mesa redonda ter uma educação mais ativa, né, uma revolução na educação no século XXI, a minha pergunta fica para você, né, como você define uma educação mais ativa e participativa nesse contexto desafiador, e também como cada um de nós, né, a gente pode fazer parte, né, dessa ação coletiva? Eu acho que, na minha visão, uma educação ativa, assim como uma educação de qualidade, de forma geral, ela parte do que o aluno já sabe, do contexto do aluno, do contexto das comunidades desses alunos. No entanto, ela não se limita a isso, assim. Tem uma frase que eu gosto muito, que a educação, ela não tem que ser um espelho, ela tem que ser uma janela, né? Dito isso, você não pode ignorar o ponto de partida. Isso é, assim, a essência de educação, na verdade, é Paulo Freire, todo mundo que, acho que estuda educação na essência, parte daí, assim, né? Porque a gente tem que realmente partir do conhecimento ativo dos alunos. Então, acho que esse é o começo para, a partir disso, a gente realmente despertar o interesse daquele aluno pelo aprendizado. E isso passa por conseguir trabalhar com os alunos projeto de vida, e aqui é independente da metodologia que você vai ter, mas por que o aluno está estudando, por que ele precisa aprender, para que ele precisa disso? Ele tem que ter essa consciência, ou ganhar essa consciência através de uma educação de qualidade, porque sem esse fim, sem essa visão, é muito fácil ele não estar engajado e não estar ativo no seu próprio processo de aprendizado, né? Então, para que serve a minha educação? Para que eu vou usar isso? Seja para uma visão mais mercado de trabalho, seja para eu me desenvolver, mas tem que ter algum projeto de vida atrelado a isso.
Um outro ponto aqui importante que eu comecei a comentar, mas não explorei muito, é a questão, para mim, a educação ativa também passa por um senso de pertencimento, porque uma educação ativa, para mim, também tem a ver com ser cidadão, né, esse sentimento de pertencer a uma sociedade, assim, ou, muitas vezes, no caso dos nossos alunos, para dar um exemplo, a uma comunidade. Eu vou dar um exemplo uma história que me marcou muito, assim, que alguns dos ensinas viveram numa comunidade bem vulnerável, em Mato Grosso do Sul. Tinha um aluno que sempre falava de desistir da escola, que evadia, e aí eles começaram a fazer um projeto de uma horta na escola, uma coisa relativamente comum até, né, em algumas escolas começaram a fazer um projeto de uma horta, os alunos se envolveram, esse aluno se envolveu bastante no projeto da horta, começou a ensinar, ele era um aluno de ensino médio, começou a ensinar os alunos mais novos sobre a horta, tomou responsabilidade pela horta, e aí chegou no final do ano, a professora pergunta para ele, e aí, o que você está pensando, né, nos próximos passos, e ficar na escola ano que vem? Ele falou, professora, agora eu tenho que ficar na escola, né? Ela falou, por que você tem que ficar na escola? Porque senão quem vai tomar conta dos tomates? Então, é um exemplo muito simples, mas me marcou muito, porque essa questão de ele tem uma responsabilidade, tem um propósito dele estar ali, ele pertence, ele se sente pertencente. Então, acho que uma educação de qualidade, para mim, passa por todos esses elementos. Assim. Interessante. A gente agora passa um pouco para um assunto um pouco mais amplo, tentando entender como isso também vem não só ligado à participação do aluno, do professor, mas também da gestão pública. O Giancarlo tem uma pergunta sobre isso. Oi, Érica. Obrigado pelo seu tempo e por estar aqui com a gente hoje. Como o Daniel falou, eu vou puxar um pouco mais a conversa, mais no sentido profissional, dos profissionais da educação. Eu acho que, alguns anos atrás, até hoje, é muito mais comum a gente ver pessoas recém-graduadas, né, brasileiros recém-graduados da faculdade, interessados em educação e em resolver problemas de acessibilidade, de exclusão na rede de educação no Brasil. Mas muitas pessoas acabam optando por caminhos na área corporativa, outros em organizações sem fins lucrativos, como o Ensino Brasil, né? E para ter essa atuação no âmbito educacional. Agora, por que você acha que existe uma falta de interesse em gestão pública e de políticas educacionais, né, dessas pessoas que acabam se interessando por educação? E queria perguntar também, dos ensinas que passam, né, pelo Ensino Brasil pelos 2 anos, quantos deles acabam indo, né, e decidindo ir para a área de gestão pública? Obrigado. Legal, Giancarlo, adoro esse tema, de forma geral, atratividade de jovens para mudar o país, né, é minha área, assim. Primeiro, eu acho que sim, a gente ainda precisa de muito mais gente, muita gente boa trabalhando para nos maiores desafios que a gente tem, incluindo educação e dentro de gestão pública, né? Acho que a gente ainda precisa atrair muito mais gente. Dito isso, eu tenho visto e vivido um movimento muito grande nos últimos anos de um crescimento de pessoas que querem trabalhar tanto com educação quanto com gestão pública, né? Em diversos temas. Eu acho que muitas das pessoas que, inclusive, se inscrevem no Ensina, esse ano a gente teve 17 mil inscritos, assim, então a gente consegue ter uma boa visão, assim, das perspectivas, né, dos jovens. Eles entram no Ensina, muitas vezes, querendo depois ir para a gestão pública, mas querem primeiro ver de primeira mão ali o que é necessário para ter um impacto num aluno de uma comunidade vulnerável, ter realmente resultados em educação na ponta, né. Mas muitos escolhem, inclusive, começar pelo Ensina para depois ir para a gestão pública. E aí, já respondendo a sua pergunta, a gente tem por volta de 30% do nosso alumni, de pessoas que passaram pelo programa, seguem atuando em educação no setor público. Então, é um número bem relevante, assim, né? Então, eu acho que estamos melhorando. Dito isso, voltando para o seu ponto de por que existe esse desafio da atratividade, né, de jovens para a gestão pública, eu acho que ser gestor público no Brasil significa viver muitos incentivos perversos, assim, né, eu acho que tem muitas questões associadas, por exemplo, vou dar um exemplo agora da pandemia, acho que fica um pouco mais claro. Eu tenho falado muito que, assim, eu admiro muito os secretários de educação nesse momento, que realmente estão tentando tomar decisões mais embasadas, porque é um desafio gigantesco. Imagina que
você, quando é gestor público no Brasil, o seu CPF está atrelado às suas decisões, né? Você pode ser, inclusive, penalizado na pessoa física pelas suas decisões. Um secretário de educação hoje, tendo que decidir se as aulas voltam ou não voltam, ele está considerando questões como eu ser eventualmente processado por famílias que tiveram problemas de saúde se eu decidir que as aulas voltem. Por outro lado, quando você faz pesquisa com a população, você tem mais de 70% da população falando que não gostaria que as aulas voltassem. E, por outro lado, você sabe que tem, no mínimo, 20% dos alunos que não estão tendo acesso a nenhum conteúdo pedagógico durante a pandemia. E você sabe que muitos dos que estão tendo acesso não estão tendo acesso suficiente ou de qualidade para seguir aprendendo. Sem contar todos os desafios de ambientes tóxicos que muitos alunos vivem e tudo mais, e a escola sendo o único refúgio. Então, eu dei só um exemplo, assim, de a complexidade de tomada de decisão que um gestor público tem que, o tipo de decisão que ele tem que tomar e um envolvimento do próprio, assim, da própria responsabilidade pessoal dele nesse processo, né? Então, é realmente desafiador. Dito isso, eu acho que, por que eu acho que está aumentando o número de pessoas, inclusive, querendo ir para a gestão pública? Porque as pessoas boas são movidas por desafios, né? Então, eu imagino que vocês, jovens, ouvindo isso, deve dar um frio na barriga. Será que eu viro um gestor público? Por outro lado, você consegue imaginar um trabalho mais desafiador que esse, né? O trabalho de um professor, o trabalho de um secretário de educação é muito desafiador, assim. Eu costumo falar que eu amo o meu trabalho, não só pelo propósito, mas porque eu também acho que é um dos trabalhos mais desafiadores que eu poderia fazer, sabe? Eu também sou movida por desafios. Então, eu acho que a gente tem, olhando para frente, acho que a gente tem perspectivas positivas aí, nesse sentido. Muito legal. Eu queria aproveitar agora e fazer uma pergunta que fala de um outro ator, e a gente já falou do estudante, está falando do gestor público, eu queria falar um pouco do professor também. E essa semana saiu no jornal uma notícia sobre uma pesquisa da Varkey Foundation, falando que o Brasil é o país onde os professores têm menor prestígio na sociedade. Eles avaliam 35 países e o estudo mostra que, no Brasil, a profissão de professor é vista como sendo desrespeitada e mal paga. E aí eu tenho uma pergunta... você percebeu que eu faço perguntas amplas. Eu queria saber por que você acha que isso acontece, até que ponto esse é um problema central na educação brasileira, e, acima de tudo, como é que a gente pode mudar isso? Vamos lá, infinitos fatores. Vou começar aqui, né, concordo, que eu acho que é um dos maiores desafios que a educação pública tem, é realmente a questão da valorização e profissionalização da profissão do professor, né, da profissão docente. E aqui tem todo um ciclo desse desafio. Eu vou tentar resumir aqui na minha visão, porque é o tipo de coisa que a gente acaba entrando bastante, né? Mas isso começa, para variar do começo, na questão da formação inicial de professores, né? Então, hoje vou te dar um dado, na atratividade de formação inicial, tá? Vou te dar um dado. A gente sabe que por volta de 2% dos jovens no ensino médio hoje falam que gostariam de ser professores, né? E mesmo os que falam, a gente sabe que podem sofrer retaliações, seja da família, seja da sociedade, né? Tá louco? Vai ser professor? A gente ouve assim, estudou tanto e vai ser professor, né? Coisas nesse sentido, ali no começo da questão da atratividade. Então, só 2% hoje falam que querem ser professores. No entanto, quando você olha para o número de pessoas matriculadas em cursos de ensino superior, para essa porcentagem, 20% deles estão em cursos relacionados à profissão de professor. Então, o que aconteceu nesse meio do caminho, né? Provavelmente, muitas pessoas se tornaram professores, não necessariamente porque era a sua primeira preferência, mas muitas vezes porque é um dos cursos mais acessíveis, em termos financeiros mesmo, é um curso que você consegue realizar em qualquer local, é um curso que você consegue realizar online, então, ele muitas vezes é um curso da primeira oportunidade, né, acesso ao ensino superior, assim. Então, isso já traz um certo desafio, assim, de pessoas ingressando na profissão que não necessariamente queriam muito ingressarem naquela profissão.
E aí, o que as universidades acabam fazendo com isso? E aqui tem uma série de motivos para isso acontecer, tá? Mas os cursos de formação, motivos históricos, inclusive, os cursos de formação de professores, no Brasil ainda são uma carga teórica muito grande, comparado com o que eles precisam para a realidade da sala de aula, né? Então, é como se a gente pegasse aí um médico e desse aula para ele de filosofia da educação, filosofia da medicina, história da medicina, como pensar sobre o seu paciente, e não ensinasse ele a fazer uma operação. E aí, depois disso, a gente vai lá e solta o professor na sala de aula, realmente solta, vai lá, se vira, na sala de aula, e esse profissional, muitas vezes, passa a vida inteira sem receber um feedback, né? Que profissão que você passa a vida inteira sem receber um feedback? A profissão de professor é uma delas, assim. Então, ele tem esse contínuo, assim, de desafios, né? Desde a atratividade até a formação inicial, a formação continuada, como é visto o desenvolvimento do professor, e aí, claro, né, também tem a questão salarial que contribui para essa desvalorização, que realmente o salário de um professor, ele é 50%, por volta de 50% menor do que a média de pessoas graduadas no país. Então, todo esse ciclo contribui muito para a questão da desvalorização da profissão, né? Como mudar isso? Também é uma pergunta aí super, super complexa. Eu acho que passa muitas vezes por desmistificar a profissão do professor, de um imaginário mesmo da sociedade, né, que o professor é muitas vezes visto ou como a vítima, né, quando alguém fala que é professor, ai, coitadinho, ou muitas vezes como super-herói, super-heroína, né, nossa, você salva as criancinhas. E nenhum profissional bom quer ser visto dessa forma, né? Ele quer ser visto como um profissional. Você quer conseguir ter discussões sobre o seu desenvolvimento, sobre como melhorar, sobre como dar mais resultados para os seus alunos. Então, acho que tem uma questão aí de própria desconstrução dessa imagem do que é ser professor e realmente começar a tratá-lo como um profissional que vai passar, sim, por revisão dos cursos de formação, que vai passar por revisões de como desenvolver e remunerar esse professor, como valorizar sua carreira, sua trajetória de carreira. Então, são infinitas partes aí desse quebra-cabeça que a gente precisa atuar para melhorar. Dito isso, eu acho que a gente, de novo, tem esperança, porque tem muita gente boa, falando que quer trabalhar com propósito, querendo colocar a mão na massa para mudar a educação, e falando que quer se desenvolver. No ensino, a gente vê muito isso, quando você traz tudo isso, essa possibilidade de você ter um impacto direto nos alunos, que é um dos maiores, eu acho, uma das coisas mais incríveis e recompensadoras da vida, você conseguir ensinar alguém, você perceber o desenvolvimento daquela pessoa, e você combina isso com no nosso caso, né, que é um programa de desenvolvimento, efetivamente, isso é muito poderoso. Então, eu vejo aí oportunidades da gente realmente mudar, não só a imagem, mas, de fato, como funciona a profissão de professor no Brasil, e eu acho que a gente tem uma geração de jovens aí preparada para isso. É de fácil adaptação para o professor e tampouco para o aluno, né, para o estudante. Até por essa questão do ambiente tóxico, da questão de dificuldade de tentar conciliar realmente a vida privada, a vida familiar, a vida estudantil, tudo no mesmo ambiente. E ainda assim se diz que a crise é um momento para inovação. Como o Ensina lidou com a pandemia e qual tem sido o formato adotado e proposto por vocês? Legal, Maria Eduarda. Realmente muito desafiador, como você colocou, assim, né? No Ensina, desde o começo, quando a pandemia começou, as escolas foram fechadas, a gente muito rapidamente se perguntou o que mais que a gente conseguiria fazer. Porque a gente tem até uns valores no Ensina que a responsabilidade é nossa, e no caso ainda mais como esse, no momento que a gente está vivendo, a gente entende que fazendo parte de uma rede, e de uma rede privilegiada, muitas vezes, né, que outros professores não têm acesso a as oportunidades que a gente tem. A gente realmente se colocou numa posição de o que mais a gente consegue fazer, então. E aí foi muito incrível, porque
A gente primeiro puxou um hackathon com os ensinas, então foi 150 ensinas num Zoom, a gente lá pensando o que significa essa pandemia para os nossos alunos, o que isso significa para os professores, para as secretarias, e aí a partir daí o que a gente consegue fazer, né? E aí surgiram muitas ideias, os ensinas viraram empreendedores, já eram, né? Todo professor é empreendedor, mas viraram aí ainda mais empreendedores. E a gente começou a atuar principalmente em 3 frentes. Então, teve uma que foi essa mais direta dos ensinas realmente lançarem suas próprias iniciativas. Teve uma outra que foi apoio às secretarias, onde a gente está, e a outras secretarias, no desenvolvimento do que elas mais precisavam naquele momento. E um terceiro que foi apoio a diversos parceiros e organizações do terceiro setor, até do setor privado em educação, também voltada para as iniciativas que eles estavam desenvolvendo. E foi muito incrível ver, assim, a força da rede. E aí, de novo, né, muita questão, eu me sinto muito privilegiada de fazer parte dessa rede, porque a gente conta com pessoas muito boas, muito motivadas, e aí quando você tem isso, o resto vem, assim, né? Então, a gente teve iniciativas que, por exemplo, os ensinas lançaram, eles mesmos criaram, como Ligação do Bem. Depois, se vocês quiserem até ver o site ligaçãodobem.com.br, foi uma iniciativa criada por eles, a gente apoiou ali mentorias e tudo mais, mas foi basicamente criada por eles, que visa justamente apoiar os alunos na questão do bem-estar e redução da evasão escolar no período volta às aulas. Então, até pegando o ponto que você falou, né, de ambientes tóxicos, isso é uma realidade muito comum nas comunidades onde a gente atua. A gente sabe que muitas vezes a escola é um refúgio para os alunos, e eles perderam esse refúgio durante a pandemia. Então, o que isso significa é que eles não só, muitas vezes, não têm apoio em casa, como eles também convivem com questões muito delicadas dentro de casa, como assédio, agressão e tudo mais. Então, os ensinas, foi um dos primeiros pontos que eles levantaram, que os nossos alunos não vão conseguir aprender se eles não estiverem minimamente bem, né? Então, o que a gente consegue fazer para apoiá-los nesse sentido? A gente precisa estar próximo. Como que a gente vai estar próximo? Tem o desafio do acesso, tem o desafio da tecnologia. Tá bom, mas a gente consegue ligar? A gente consegue ligar. E aí eles estruturaram uma ligação do bem, que quando você olha hoje, é basicamente uma metodologia para professores conseguirem fazer uma ligação de 20 minutos para os seus alunos, focada em como eles estão, focada em acolhimento, no bem-estar. Eles até proíbem qualquer discussão mais relacionada ao pedagógico, porque eles falam que são momentos diferentes, né? Você primeiro precisa conseguir acolher os seus alunos. E aí a gente tem histórias incríveis vindo daí. Tem desde um aluno que ele fala que ele estava perdido durante a pandemia, ele não sabia o que fazer, ele ficava só vendo vídeo do YouTube, e aí ele recebeu uma ligação da professora. É um aluno, o Eduardo, de uma comunidade bem vulnerável em Cariacica, Espírito Santo. Ele recebeu essa ligação de uma professora, que no caso era uma ensina, e ele fala que, conversando com ela, ele percebeu que ele podia resgatar um sonho antigo que ele tinha, que era de escrever um livro. Então, durante a pandemia, o Eduardo escreveu um livro, o livro está publicado na Amazon, já tiveram várias pessoas comprando, fazendo as revisões, e, enfim, isso, assim, para esse aluno, é uma mudança, assim, de vida. Eu tenho um livro publicado, né, e isso foi a partir de uma ligação, então, de novo, o poder do vínculo professor-aluno, acho que foi muito evidente. E aí, esse foi só um exemplo de algumas das iniciativas que surgiram durante esse período, mas, dito isso, a gente não só criou coisas, né, porque é legal criar, é ótimo, se não tem, vamos fazer, mas a gente também apoiou diversos outros projetos que fariam sentido, desde, por exemplo, a Secretaria de Petrolina estava com um desafio de conseguir distribuir os kits merendas, porque precisava do CPF das famílias e muitas vezes não tinha o CPF de um responsável. Os 40 ensinas entraram na secretaria para fazer uma força-tarefa para mapeamento desses CPFs e mais de 50 mil kits foram distribuídos por causa dessa ação. Então, foi muito um trabalho de empreendedor mesmo, de identificar o que é necessário para qual local e, a partir daí, gerar as iniciativas. Eu acredito que você é o próprio exemplo, né, sobre essa questão da paixão dos jovens líderes, né, da mudança e da transformação social, né, no Brasil. Então, pensando, né, nesse tema de liderança jovem, é
é um dos temas que eu realmente estou pesquisando no meu mestrado, né? Como que a gente realmente pode dividir, né? Pode criar essa oportunidade para que o jovem ele possa sentir essa responsabilidade, né? Possa exercer a sua liderança, não somente no futuro, né? A gente fala futuros líderes, mas a gente precisa de agora, né? De uma ação agora. Então, incluir esses jovens agora. Então, assim, pensando e refletindo, né, sobre a sua experiência também como jovem líder, o que é uma liderança jovem para você e para realmente fazer essa transformação social no Brasil? Profunda essa também, Patrícia, muito profunda. Olha, eu consigo pensar em várias características, assim, de uma liderança e de uma liderança jovem. Eu acho que eu começaria com uma que, para mim, é crucial, que inclusive faz parte da nossa teoria de mudança, como que a gente pensa sobre desenvolvimento de lideranças ajudando a melhorar efetivamente a educação e os maiores problemas que a gente tem. Que não existe super-herói, super-heroína na nossa visão. Então, acho que é uma primeira compreensão que é muito importante, que não é questão de desenvolver o líder, a líder que vai transformar aquilo, que vai transformar isso. É realmente desenvolver redes, desenvolver pessoas que consigam colaborar e contribuir vindo dos mais diversos setores, das mais diversas áreas de atuação, com as mais diversas habilidades, que trabalhem juntas para a mudança que a gente quer ver na educação e no país, assim. Então, passa por uma liderança que entenda isso e desenvolva habilidades para isso. O problema é muito grande para a gente achar que uma pessoa vai conseguir resolver sozinha ou fazer uma grande diferença. Não vai, a gente tem bastante convicção disso. Então, para mim, uma visão de liderança é uma visão de liderança coletiva. Esse é o primeiro ponto, assim. Tem uma outra, e aqui eu vou falar de uma competência mesmo, que a gente também valoriza bastante, que a gente vê que é a principal diferença, assim, está uma das principais diferenças, assim, para conseguir realmente gerar resultados em educação, os ensinos conseguirem, né, atingirem seus alunos e atingirem muitos outros alunos, dependendo do que eles forem fazer aí depois, que é a questão, que é a resiliência. Então, é realmente, assim, o quanto você consegue persistir e por quanto tempo você consegue persistir, dado o tamanho do desafio. A gente no ensino, inclusive, costuma ver isso no processo seletivo, muito tentando entender o delta dos candidatos, né? Então, não só onde você chegou até hoje, mas de onde você veio e qual que é esse delta que você teve que percorrer. Isso para a gente diz muito sobre a resiliência, que, de novo, é uma das características fundamentais para a gente numa liderança transformadora. Uma última que eu vou destacar aqui, eu poderia falar aqui por horas sobre isso, mas uma última que eu vou destacar aqui é realmente a capacidade de empatia. Eu sei que é um termo que também está muito em moda, né? Só que tem uma reflexão aqui que eu acho que eu gosto de empatia, que não é conseguir se colocar no lugar do outro. Ninguém consegue se colocar no lugar do outro, né? E acho que esse reconhecimento é fundamental, se você quer realmente desenvolver empatia. É você sim tentar entender o outro, é você sim tentar entender os contextos, reconhecendo que você não é o outro, que você não veio, muitas vezes, daquele contexto que você está tentando entender, né? Então, essa é uma terceira coisa que eu destacaria aqui como fundamental para uma liderança que dialogue, uma liderança que realmente faça as coisas através do coletivo. Excelente. Érica, você mencionou um pouco a avaliação agora, o Giancarlo tem uma pergunta que fala um pouco mais sobre isso também. Tem uma pergunta mais relacionada ao Enem e vestibulares no Brasil. Então, só para dar um contexto à minha pergunta, né, o Enem, ProUni, FIES, entre outros programas federais e estaduais, acabaram mudando o jeito que a gente pensa e enxerga o que é um vestibular e o que é um ensino superior no Brasil. Muitas vezes também a existência de vestibulares acaba criando um manual de que alunos bem-sucedidos são alunos que performam bem no vestibular e professores bem-sucedidos são professores que sabem ensinar para o vestibular. Com esse contexto, quais são as suas opiniões quando a gente fala de prova padronizada no Brasil e como que isso impacta a ideia de meritocracia e da distribuição, que é visivelmente desigual, de recursos no país? Quando a gente fala, pode ser de ensino superior, mas também no ensino secundário e primário. Sobre isso, eu tenho um ponto, assim, principal, que é
o jeito, isso não é só no Brasil, tá? Isso é relativamente comum, assim, em educação. O jeito que a gente pensou sobre avaliação foi invertido. A gente criou a avaliação e aí depois a gente cria o que o aluno deveria saber, né? Não tem como isso dar muito certo, assim. A gente tem que ter um projeto de país, a gente tem que ter um projeto de cidadão, para daí a gente determinar o que o aluno deveria saber, por que ele deveria saber isso, e aí como a gente vai avaliar. No momento que a gente inverte essa lógica, e que você tem um sistema de avaliação determinando o que o aluno deveria aprender, você começa a criar todos os incentivos perversos que você acabou de mencionar, assim. Então, isso é uma discussão, assim, complexo, é profundo, mas eu acho que um dos principais pontos que, de novo, não é só no Brasil, mas passar por essa discussão, que eu acho que a gente evoluiu com a criação da BNCC, né? A gente teve várias dessas discussões, acho que tem muita coisa ainda para ser feita, mas isso foi uma evolução, sim. Mas a gente passar por uma discussão do que a gente quer como país, para daí o que a educação, qual que é o papel da educação nisso, é o ponto de partida desse sistema, e daí deriva a avaliação, porque senão você realmente fica numa referência circular que não faz sentido, e, de novo, quem vai sofrer são os nossos alunos, assim. Eu vou abrir esse terceiro bloco de perguntas aqui, mais uma vez falando de contexto político do Brasil. E você falou algumas vezes sobre o professor e sobre a ideia de que professor, ou que também falou do líder, que nem o professor nem o líder pode ser só super-herói, que tem uma função, mas tem um contexto e tudo mais. Eu queria pensar isso, queria que você falasse um pouco sobre isso dentro do contexto de polarização no Brasil hoje, em que a educação se tornou um foco central desse debate. Veio a questão da campanha do Escola Sem Partido, existe uma politização do papel do professor, existe uma crítica muito grande ao papel do professor, e pensando no trabalho que você faz, eu queria saber quais são os desafios de promover um projeto que fala em defesa da educação, sem mergulhar nessa polarização e tentando fugir dessa coisa de ataque de um lado e do outro nessa situação. Legal, Daniel. Olha, a gente fez uma reflexão muito profunda sobre isso no começo do ensino, inclusive, porque a gente não queria cair no meio desse discurso polarizado, né? E ninguém está isento de algumas vezes estar nesse lugar, mas a gente, enquanto uma organização que trabalha com diversos partidos, com diversos governos, a gente tem que refletir sobre isso e ter um posicionamento. E aí, acho que o jeito que a gente pensou sobre isso qual que é o nosso propósito? A gente está aqui para desenvolver lideranças para a educação, e a gente quer uma rede de lideranças, inclusive, diversa, né, que tenha opiniões, inclusive, diferentes. Não só carregue marcadores de diversidade, mas também tenham opiniões diferentes para justamente discutirem todas essas questões, idealmente com base em evidências. Dado que esse é o nosso papel, a gente, enquanto organização, tomou o posicionamento de não se posicionar frente a muitas discussões políticas, porque senão a gente a gente influencia a nossa rede para um caminho ou para outro caminho, e esse não é nosso papel. Eu faço um paralelo dessa reflexão com o papel do professor. O professor, que também é uma liderança, né, na nossa visão, um professor líder também deveria ter esse posicionamento, né? Ninguém é isento de opinião, o professor não é isento de opinião. Eu, como CEO do Ensina, não sou isenta de opinião. O ponto é como você não utiliza essa opinião para dizer o que o seu aluno deveria pensar, para dizer o que os ensinas deveriam pensar, né? E sim como você, como um professor, como um líder, consegue apoiar o aluno no desenvolvimento do conhecimento, no desenvolvimento do seu senso crítico, para, de novo, tomar as melhores decisões, aí retomando até aquele ponto que eu trouxe no começo, que eu acredito que seja o papel fundamental de um professor, de uma educação de qualidade, né? Então, eu acho que, de novo, reconhecer que ninguém é isento de opinião, reconhecer que sim, muitas vezes nós tomamos partidos, né, em discussões, mas como quando eu estou numa função de liderança, quando eu estou numa função de educador, eu não utilizo isso para, enfim, levar a discussão para um lado ou para o outro, mas sim para ajudar a construir aí um repertório maior de senso crítico. No começo do nosso bate-papo aqui, você acabou mencionando o nome do Paulo Freire,
que é uma referência mundial e deveria ser uma referência nacional também de educação. Só que baseado no que o Daniel tem falado, a gente vê uma forte batalha ideológica na sociedade brasileira, mas principalmente no governo brasileiro. Com o nome do Paulo Freire no meio dessa batalha, a gente vê muitos ataques, a gente vê uma culpabilização das condições educacionais associadas à metodologia do Paulo Freire, né, associadas ao nome do Paulo Freire. E eu queria te perguntar, por que o nome do Paulo Freire causa tanto medo? E o que a gente tem que aprender com as obras de Freire e principalmente com os ataques às obras do Paulo Freire? Uau, profundo também. Olha, eu acho que tudo que mexe com, e Paulo Freire entra dentro disso, tudo que mexe com discussão de estrutura de poder vai passar por polêmica, vai passar por ataques. Eu acho que isso é inerente, né? Quando a gente tem discussões, inclusive, muitas discussões agora ocorrendo, por exemplo, sobre racismo, né? A gente está mexendo em estruturas de poder. Isso vai incomodar, isso vai gerar opiniões diferentes, isso vai gerar discussões. Então, eu entendo que a discussão sobre a obra de Paulo Freire, sobre o que ele trouxe, também está dentro dessa linha que é histórica, né? Acho que todos os movimentos, inclusive sociais, passaram bastante por isso, assim. Sobre Paulo Freire, para mim, o principal aprendizado foi realmente o que eu mencionei no começo, assim, do que eu li da obra. Eu não sou especialista, né, não sou pedagoga, mas o que eu li da obra do Paulo Freire, para mim, está muito associado com a questão de ponto de partida da educação, então, de não ignorar, não subestimar o seu aluno e de realmente partir do que ele já sabe para daí construir em cima. Eu estudei Paulo Freire, inclusive, porque eu apoiei a alfabetização de adultos, entre eles a minha mãe e a minha tia, né? Foi aí que eu comecei a estudar Paulo Freire, inclusive. E teve um momento nisso que me marcou muito, que acho que ajuda a exemplificar, que eu estava ensinando a minha tia a juntar sílabas, basicamente, né? Então, eu estava tentando juntar palavras, juntar letras e formar sílabas, né? Então, o má com má, qual que é o som que forma má, tá bom? Então, me dá um exemplo de alguma palavra que comece com má. E ela falou algo que eu nem lembro exatamente o que foi, mas é uma palavra que a gente não conhece, foi tipo machuqueira, uma coisa assim, que a gente não conhece, pelo menos em São Paulo, né? E eu, na hora, eu falei, não, mas isso não existe. Ela falou, não, existe sim. A gente usava para tirar os tocos de árvore lá na roça. E eu descobri que é um instrumento que é muito utilizado na roça. E eu, como educadora, naquele momento, tomei uma posição que Paulo Freire não teria gostado, que foi excluir o conhecimento dela, né? Que foi falar, não, isso aqui não é real, não é português. Não, isso aqui é parte da realidade dela, vamos construir em cima disso. Então, me fala como que você utilizava esse instrumento e por aí vai. Então, esse é um exemplo que me marcou muito aí dos aprendizados de Paulo Freire na prática, que eu tive a oportunidade de não só usar, como errar e aprender em cima disso, né? Sim, muito interessante. Muito obrigada por ter compartilhado. Eu acho que um exemplo assim tão particular, mas ficou muito claro assim, né, o papel do Paulo Freire na educação brasileira. Pensando, né, nessa diversidade, né, nós somos pessoas diferentes, opiniões diferentes. E na minha opinião, essa diferença, né, essa nossa grande vantagem que o Brasil tem, ela não está refletida, né, na própria educação, no próprio sistema educacional brasileiro. Então, você acabou de colocar, né, que vendo, né, o aluno como ponto de partida, né, para a gente realmente estar construindo junto, a minha última pergunta para você agora é como que a gente pode abrir mais espaços e mais oportunidades, né, para que o jovem possa não somente incluir, mas ativamente exercer a sua voz e influência na educação. Sendo mais como vocês, né, Patrícia? Jovens engajados, assim, é realmente a resposta. Eu acho, Patrícia, que isso passa ovo galinha sempre, mas passa muito pela construção de novo do que a gente está fazendo com os nossos alunos hoje, né, na sala de aula. A gente está enxergando esses alunos realmente como protagonistas do seu próprio aprendizado, como protagonistas da sua sociedade. A gente está tratando esses alunos como futuras lideranças, ou o que a gente está falando para eles copia o que está aqui no quadro, que é o que está no livro didático, e é isso, né, e sem refletir com ele sobre para onde que ele quer ir, por que ele quer ir. Então, eu acho que
no momento que a gente começa a transformar a educação, desde lá do comecinho, de todas as salas de aula desse país, eu acho que, eventualmente, né, não acho, tenho certeza, esses alunos vão ser os jovens do futuro, vão ser os jovens que vão estar liderando essas transformações e que vão ter essa voz ativa. Então, isso passa, assim, por uma construção desde o começo, né. Dito isso, eu acho que tem muitos movimentos já de inclusão desses jovens hoje, né, então vocês, fazendo parte da Brasa, vocês são já esses jovens engajados aí na transformação do país, desde esse primeiro momento, né, tem o Mapa Educação, que foi um movimento muito legal também de inclusão, de discussão, de trazer os jovens como protagonistas. A gente viu mais recentemente também todo um movimento de jovens que se elegeram na última eleição e que seguem agora, né, para a eleição de vereadores, também seguem engajados para se elegerem com diversos movimentos sociais, diversos movimentos de liderança apoiando. Então, eu acho que a gente, de novo, fica esperançosa nessa questão, porque eu acho que a gente tem bastante coisa já acontecendo, e eu acho que vamos continuar aproveitando aí essa atração para os próximos muitos anos, porque é uma longa trajetória, mas recompensadora. Legal. Falando dessa trajetória, a Maria Eduarda tem uma pergunta que fala um pouco sobre isso, sobre o seu trabalho aí, um pouco mais com ensino. Isso. Eu acredito que depois desse bate-papo, a gente consegue ter ainda mais noção acerca da atuação do Ensina Brasil e do quão significativa ela é no contexto educacional brasileiro. Basta acessar o site, ler sobre, acompanhar o trabalho, a gente consegue ver números e um impacto que realmente impressiona. Esse impacto que a gente vê hoje também nas universidades, no acesso à educação e no ensino geral. Na sua opinião, quais foram os maiores desafios enfrentados pelo Ensina e pelos próprios jovens nessa adaptação e como foram criadas essas soluções, como devem ser criadas? Pensando nos principais desafios do Ensina, eu acho que tem uma parte aqui de desafios que a maioria dos empreendedores enfrentam, né, uma organização nova, quando está começando, enfrenta. Então, eu acho que é muito, e a gente está vendo bastante agora durante esse cenário de pandemia, o não saber o que vai acontecer, né, essa questão da incerteza é algo que realmente é muito desafiador, e que quando você está no começo, aqui trazendo um pouco de histórico mesmo, a gente sempre fala que empreendedorismo é meio uma montanha-russa, né, os altos são muito altos, os baixos são muito baixos, é uma montanha-russa bem inclinada, inclusive, assim. Então, eu acho que o principal desafio aqui, nesse começo com essas inseguranças, é realmente a questão de adaptabilidade, assim, você precisa ser muito rápido para conseguir se adaptar às situações, e tem uma parte ali que é psicológico, assim mesmo, de como que você lida com todos esses altos e baixos, e ao longo do tempo você começa a perceber que os baixos não eram tão baixos assim, talvez os altos nem eram tão altos assim, e você consegue ir se adaptando melhor ao longo do tempo. Então, acho que isso, mais falando de uma visão, assim, como empreendedora, né, não vou me estender aqui em exemplos, porque eu sei que a gente também está indo aqui para o final. Dito isso, ser uma organização de educação, trabalhando em comunidades vulneráveis, né, e aí pegando o gancho com os desafios que os Ensinas enfrentam, tem uma parte que, assim, entrando em comunidades vulneráveis, a gente percebe que aqui, sim, o que a gente imaginava que era desafiador era muito mais desafiador, assim. Então, o conceito de vulnerabilidade, para mim, mudou muito, inclusive, depois de trabalhar no ensino, mesmo tendo tido muito contato com isso antes, inclusive, até pessoal, assim, né, mas a gente sempre fala, até alguns Ensinas que vieram de escolas públicas, que foram alunos de escolas públicas, eles falam, eu achei que não ia ser tão desafiador assim, porque eu já tinha sido aluno de escola pública, né, mas quando eles se deparam com ser professor de uma escola pública, ser o responsável, o principal responsável pelo aprendizado daqueles 40 alunos que estão ali olhando para você, muitas vezes depositando, né, todas as esperanças e enfim, sonhos que eles têm em você, isso é um outro nível de desafio. E aí a gente entra muito nos desafios do que significa hoje ser um aluno na comunidade vulnerável, né? Aquele aluno, você está no 9º ano, grande parte da sua turma não sabe ler um parágrafo simples ainda, grande parte da sua turma não sabe as 4 equações básicas de matemática, e muitas vezes são os mesmos alunos que também sofrem
todos os desafios que a gente já comentou em relação da questão da vulnerabilidade. São os alunos que muitas vezes vêm para a escola para comer, são os alunos que sofrem assédio dentro de casa. Então, são os alunos que, depois que você termina uma aula para falar sobre, isso me marcou muito, uma aula que você termina para... Os ensinos fazem muito aulas voltadas para qual que é o seu sonho, né, no começo, assim, para buscar um pouco essa questão do propósito de vida, como encaixar a educação dentro do seu propósito de vida, né, e algumas vezes as respostas dos sonhos dos alunos, vou dar 2 exemplos que acho que explicam bem, professor, o aluno levantou a mão no meio para falar que o sonho dele era, eu quero ser igual ao meu irmão, ele está na cadeia, já derrubou 2. Então, como que você reage a esse sonho, né? Você invalida o sonho desse aluno? Ele não pode sonhar? Isso é a referência que ele tem. Então, esse é um exemplo de o que significa ser um professor, né? Numa sala de aula, nesse contexto. Um outro, a Ensina fez uma aula linda para falar sobre sonhos, tá? Chegou no final, uma aluna de 12 anos veio para ela e falou, professora, você me ensina a sonhar? Então, de novo, uma aluna que nunca teve essa discussão, nunca teve essa referência, não sabe nem por onde começar, né? Então, como que, e aí você, professor, passa por esse processo, ensina seu aluno português e matemática também, mas passa por essa discussão e como ajudar seu aluno a concretizar esse projeto de vida, acho que é um dos principais desafios aqui, e a gente, enquanto organização, como que a gente consegue apoiar os ensinas, professores nesse processo, assim, acho que esse... Aí talvez seja o principal ponto do desafio. Mas então a gente vai perguntar, essa pergunta foi como foram os desafios até agora, e a Patrícia tem uma pergunta sobre o futuro. Então, pensando assim, né, nessa participação mais ativa, onde o aluno está no centro, né, na educação, onde a gente empodera os professores, os estudantes, né, e pensando em todas as pessoas que estão assistindo essa live, que têm essa mesma paixão de estar transformando o Brasil, a pergunta é, em 10 anos, quais serão esses resultados, né, e benefícios de uma educação mais ativa e participativa? Eu gosto de pensar nessa visão de futuro de 2 formas. Eu acho que tem uma parte que é cada indivíduo, né? Eu não sei se eu não acho que a gente atinge isso em 10 anos, Patrícia, vou ser muito sincera, mas eu vou te dar minha visão de futuro, mais futuro, assim, do um dia, sabe? Do nosso um dia, né? Que é cada indivíduo realmente consciente do seu papel na sociedade, assim, então conseguindo realizar, acho que tem o primeiro ponto de conseguir realizar para si que você quer ser, né, então conseguir realmente ter essa visão de poder saber sonhar, né, pegando o gancho que eu acabei de falar, de poder saber sonhar e conseguir realizar esse sonho que você tem para si. Eu acho que isso é uma parte do indivíduo, mas também consciente do seu papel na sociedade, né? Então, eu, indivíduo, que estou realizado, como que eu consigo ajudar a construir uma sociedade que também mais pessoas possam se sentir realizadas, assim. E aí, a partir dessa visão de um aluno cidadão, como a gente inclusive chama, assim, né, no Ensina, que tem essa consciência, e não só essa consciência, mas que trabalha para uma sociedade maior, que a gente efetivamente tenha um país melhor, né, um país que não seja caracterizado pela desigualdade que a gente enfrenta hoje. Meu marido é australiano, né, e ele me falou esses dias, mas você sabe que o Brasil é conhecido mundialmente pela questão da desigualdade? Sei, mas ouvir isso de novo, sabe, quando você... Não é por isso que a gente deveria ser conhecido, sabe, a gente deveria ser conhecido por um país que tem uma garra gigantesca, que tem uma resiliência gigantesca, que faz as coisas acontecerem, que prospera, e que realmente aí trabalhe para que todos consigam realizar o seu pleno potencial, assim, né? Então, eu acho que é isso, passaria por uma visão de indivíduo e uma visão de sociedade. Para quem tem o sonho de ajudar o próximo, fazer a diferença no Brasil, e escolhe impactar na educação, por meio de projetos, de organizações sociais, enfim, quais pontos você vê como essenciais para abordar e como não só ter essa vontade? Qual é a mensagem que fica para quem quer começar? Perfeito. Comecem, façam. Você trouxe essa pergunta, mas é a primeira coisa que eu falo, tá? De verdade, assim, nesses pontos, que
só começa. Só faz alguma coisinha ali, que seja no seu bairro, que seja na sua comunidade, que seja com a sua família, mas começa a fazer alguma coisa, e isso vai despertando para você ir fazendo cada vez mais, né? Tem um outro ponto que eu acho legal falar, que não sei, foi uma reflexão que para mim mudou bastante como eu pensava, inclusive, sobre a minha carreira, e eu acho que talvez possa ajudar outras pessoas, que quando eu decidi que eu queria trabalhar em educação, eu estava refletindo qual caminho eu queria seguir em educação, para onde eu ia, eu me perguntava, não, mas quais são os maiores problemas? Quero trabalhar nos maiores problemas. Aí eu fazia um mapeamento dos maiores problemas, tentava refletir sobre quais iniciativas estavam abordando esses problemas, o que é que eu poderia fazer. E é uma reflexão muito válida, recomendo fazer, acho ótimo. Só que tem uma outra parte dessa história, que tem problema de todo tipo, de todo jeito, de todo tamanho, tem muito problema. Então, assim, é quase se preocupar menos com o tamanho do problema que você vai resolver e mais com quão bom você vai ser em resolver esse problema, quão feliz você vai estar em trabalhar com esse problema, porque eu, de novo, acredito que o resto vem depois, sabe? Então, mapear também as coisas que eu faço bem, o que me traz energia, o que quando eu faço, eu tô no meu melhor, assim. E aí tentar casar isso, sim, com a sua visão de problemas, né? Mas não deixar isso aqui de lado, porque, de novo, acho que quando você faz uma coisa bem, quando você faz uma coisa que você gosta, as chances de você resolver e seguir trabalhando nisso por muito tempo, a persistência, a resiliência que a gente falou antes, são muito maiores também. Então, eu acho que meu principal conselho aqui, dica, seria nesse sentido, assim, de também olhar para dentro e mapear o que você faz bem, o que você gosta de fazer, e casar isso com o desafio, porque desafio não falta. Então, vamos lá, porque tem muita coisa para ser feita e por bastante tempo aí, mas vai valer a pena. Ótimo, assim a gente encerra com uma excelente reflexão. Eu queria agradecer a Érica e a Maria Eduarda, a Patrícia e o Giancarlo, foi uma excelente conversa. Assim a gente vai encerrar esse programa especial produzido entre a Brazilian Student Association, a Brasa e o Canal Brasil, e espero que tenha sido muito iluminador para todo mundo que assistiu e para todo mundo que está vendo tudo isso que a gente pode pensar sobre a educação no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.